E aí, vamos continuar? Atos dos Apóstolos? A gente vai fazer hoje a leitura do capítulo 8 e 9. Alguns comentários, algumas explicações. E a gente vai dar continuidade, então, que nós paramos na morte de Estevão, né? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Não precisa comentar muito, que vai ter muitos detalhes pra gente falar aqui ao longo do vídeo. Então, assim que aconteceu a morte de Estevão, fala que Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Então, vamos dar continuidade para a gente entender cada detalhe. Então, a partir daquele dia da morte de Estevão, aí toda hora eu falo Estevão, a partir daquele dia, rompeu uma grande perseguição contra toda a comunidade de Jerusalém. Então, toda aquela comunidade linda que estava crescendo, muitas pessoas convertidas a Jesus, conhecendo a história de Jesus, conhecendo Jesus e indo à conversão, devido ao apedrejamento e à morte de Estevão, começou-se uma grande perseguição e todos, dessa comunidade se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja, esse mesmo Saulo que colocava as roupas de Estevão nos seus pés e que aprovou a morte de Estevão. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancavam delas homens e mulheres e os entregavam à prisão. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Assim Felipe foi aquele diácono escolhido junto com Estevão. Assim Felipe desceu à cidade da Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Felipe lhe dizia, escutando-o unanimemente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por este motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Ora, ali havia um homem, por nome de Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria e fazia-se passar por um grande personagem. Quer dizer, ele era um grande, um personagem, não era de verdade, né? Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado Grande. Eles o entendiam, porque por muito tempo os haviam deslumbrados com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciavam o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Esse Simão mago, tá? Ele não... Oi! Gente, cortou meu vídeo, não sei o que aconteceu com meu celular, vou reler aqui um pedacinho de novo para vocês. Mas depois que acreditaram em Felipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Felipe e, admirando, estupefato, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão, o mago, viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrependa-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração.
pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregaram a boa nova em muitos lugares aos samaritanos. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Felipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Gaza deserta pode se traduzir também no caminho de Gaza que está deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha de Cândace, da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Só antes aqui, né, não sei se todos sabem o que é eunuco, um etíope da Etiópia, né, ministro da rainha da Cândace, da Etiópia, então ele era um servo da rainha, né. Mas o que é um eunuco? Não sei se todo mundo sabe, o eunuco é um homem castrado, muitas vezes retiram total mesmo ou parcial o membro do homem porque ele serve as mulheres. E aí, para não ter nenhum problema depois de ter alguma relação e tudo mais, né, os maridos colocam homens eunucos para servir as suas mulheres, tá bom? Então vamos continuar. Então esse eunuco voltava sentado em seu carro lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Felipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que eu posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e se sentasse junto a ele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o extorquia, do que o extorquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, versículo 7. O eunuco disse a Felipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Que impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. De Filipe entretanto, foi transportado para a cidade de Azoto, passando além, pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Quer dizer, ele estava assim muito empenhado mesmo em matar os cristãos, nessa perseguição dele, em prender os cristãos. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Então esse era o plano do Saulo. Durante a viagem, já estando perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. O que é isso, né? Eu até fiz uma anotação, que fiz uma pesquisa para falar isso para vocês. Recalcitrar é resistência. Então, duro é a resistência, né? Deus falando para ele.
E aguilhão é uma vara com ponta de ferro. Eu tô lendo a minha anotação aqui, gente. Então, isso na pesquisa estava até escrito assim, ó, que esse ditado, que duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Isso era uma expressão proverbial muito vulgar em grego e em latim, para mostrar que é vã a resistência quando o poder é grande. Então era um ditado popular que era usado lá e Deus falou isso para ele. E aí quero fazer um parêntese aqui de dizer assim, a sabedoria do Senhor e o conhecimento que Ele tem de nós, né? Que Ele usa assim nossos ditados populares e quantos não existem em cada estado, país desse lugar, nesse planeta grande que a gente é, e Deus usa aquele que serve para nós. E isso era um ditado que mexia com Paulo, né? Que tinha essa questão de dizer que a palavra do Senhor era uma lança afiada, um aguilhão, e que ele estava resistindo a isso, que não adiantaria ele resistir. Então Deus usou nesse termo. Então vamos continuar. E então trêmulo e atônito disse ele: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Então ele estava quase chegando em Damasco. Aí será dito o que deves fazer. Deus continuou e falou para ele isso. Os homens que os acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomado pela mão, tomaram-no pela mão e o introduziram a Damasco. Então eles entraram na cidade, onde ele esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Me perdi. Respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à tua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe a mão para recobrar a vista. Olha as coisas que Deus faz. Saulo já estava orando e tendo essa visão. Aí Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? Fiéis, a Bíblia traz aqui literalmente santos. Estas expressões são equivalentes e ocorrem sempre nos Atos e nas epístolas de São Paulo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males lhes fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender a todos que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, para Ananias, né? Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi. Gente, Ananias era muito corajoso. Você tem noção que Paulo era o perseguidor? Começou lá em Jerusalém. Paulo já estava em Damasco a perseguição, como já tinha caminhado de cidade para cidade. E Ananias era um homem de fé. Mas ele ficou com medo, porque se ele orasse, era a prova de que ele estava pregando em nome de Jesus e ele seria preso. E era um dos mandantes, aqui era Saulo. E ele ia pregar bem para esse cara, orar bem para essa pessoa. E aí Deus falou: não, vá por isso, explicou para ele. E Ananias foi. Entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Depois, demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Então, Paulo ficou ali com os discípulos um tempo, aprendendo, provavelmente, conversando. E imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam. Aí era de pasmar, né?
Todos os seus ouvintes pasmavam e dizia: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não veio cá somente para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Olha os discípulos de Jesus, para salvar a vida dele, colocaram ele dentro de um cesto e conseguiram escapar ele. Chegando em Jerusalém, tentava juntar seus discípulos. Então mandaram ele em um cesto e ele fugiu para Jerusalém. Ele voltou lá onde começou a revolta. Lembra disso? Que começou lá, depois da morte de Estevão, que foi lá em Jerusalém, começou essa perseguição dos cristãos. Aí que eles fugiram para Samaria, Cesareia, esses lugares. Então aí num cesto, Paulo voltou para lá. Chegando a Jerusalém, tentava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que ele se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando de Jerusalém, e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuraram matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até a Cesareia e dali fizeram partir para Tarso. Mais uma vez, eles queriam matar ele, outro grupo agora, lá em Jerusalém. De Jerusalém levaram ele até Cesareia, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, que são os irmãos que falam aqui, né? E dali falaram, nem fique aqui, vá para Tarso. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Então eles continuavam crescendo. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida, na cidade de Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico num leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos os que habitavam na cidade de Lida e em Sarona, na cidade de Sarona, e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita ou Tabita, não sei ao certo, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Está dizendo aqui a Bíblia que Tábita ou Tabita quer dizer gazela. Aconteceu que essa Tabita aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como a cidade de Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhes as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando viva. Pedro, então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-la viva. Esse fato espalhou-se por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda por muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Curtidor aqui não é um curtidor que a gente conhece, não, festeiro, baladeiro, nada disso, não. Curtidor era aquele que curtia o couro, fazia a preparação do couro, tá bom?
Então, por hoje, o nosso vídeo é isso, nossas explicações são essas. Espero que você tenha gostado. E logo a gente vai dar continuidade em mais um vídeo, continuação dessa história, tá bom? Até mais!